no quadro Conversando com Especialista, estaremos abrindo aqui o assunto Junho Verde. Sim, o mês de conscientização da escoliose. Vamos falar sobre a importância da conscientização e as medidas preventivas que podem ser adotadas para promover a saúde da coluna vertebral. Vamos explorar informações valiosas aqui com o doutor sobre essa condição e compartilhar dicas práticas para manter uma coluna saudável. E para falar sobre esse assunto, estamos com ele, o doutor Carlos Romeiro, cirurgião ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão 105. Elielma, um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Olinda sobre um assunto tão pertinente, principalmente nesse mês, o mês de junho, que é o mês de conscientização da escoliose. E doutor, eu já começo perguntando ao senhor, o que é a escoliose? A escoliose é um termo amplo que engloba várias doenças e se caracteriza por uma alteração do alinhamento da coluna vertebral quando a gente olha a coluna, quando a gente avalia a coluna de frente, ela perde o alinhamento. A coluna de frente ela deve ser reta, de lado ela tem curvaturas normais, como a lordose e a cifose são curvaturas normais, mas de frente ela deve ser reta. Quando se perde esse alinhamento é chamado de escoliose. Mas é um termo amplo que abrange diversas condições diferentes. Então a gente precisa entender isso de uma forma mais detalhada para não de forma errada. Olha aí, e quais seriam, doutor, as principais medidas aí preventivas que a gente pode adotar para evitar aí que aconteça a escoliose na coluna da gente? Veja, evitar a escoliose é mais difícil, porque a gente divide as escolioses em aquelas escolioses que são secundárias a outras doenças. Doenças graves, neurológicas, sindrômicas, como, por exemplo, uma coisa bastante frequente que a gente vê, são as escolioses neuromusculares, nas crianças especiais, que utilizam cadeiras especiais, que têm problemas neuromusculares, uma sequência que é a mais comum de todas. Então, a gente não tem como evitar, porque a escoliose faz parte do quadro da doença prévia. A gente tratar de forma precoce e não deixar com que ela avance. E o segundo grande grupo, que é o mais comum de todos, é o que a gente chama de escoliose idiopática. Ela ocorre em crianças, em adolescentes previamente sadios. Esse tipo é o mais comum de todos. E a secundária é um problema genético. Então, a gente não tem como modificar a genética. Mas por que, então, a gente conscientiza a Sociedade Brasileira de Coluna, eu como membro da Sociedade Brasileira de Coluna, como é que a gente conscientiza? Por que a gente conscientiza? Porque é primordial o diagnóstico precoce. A partir do momento que a gente diagnostica em fases iniciais, a gente consegue evitar a necessidade de tratamento cirúrgico. Por isso que a gente fala tanto sobre o diagnóstico precoce. Olha aí, então em caso de dúvida, porque às vezes a gente sente um desconforto, será que há algum problema e pode sim chegar na escoliose? A gente procura logo um doutor ou não? Ou aqueles remedinhos que tem um ouvinte aqui perguntando, ele ama de vez em quando, eu sinto uma agoniazinha assim nas costas, eu acho que é a coluna, eu vou passar um cremezinho e tá bom. Pode isso, doutor? Olha, a gente precisa diferenciar. Existem os dados científicos e do ponto de vista popular, existe o mito que escoliose é uma doença dolorosa. A gente precisa diferenciar bastante, separar em dois grupos distintos as síndromes dolorosas, que levam a dor nas costas, que levam a dor irradiada, as deformidades. Quando a gente fala especificamente de escoliose, a gente está falando de deformidade. A gente não está falando de síndromes dolorosas. Então, o que preocupa a gente na escoliose não é a dor. Ela pode até vir acompanhada de algum quadro doloroso, de forma concomitante, mas o que preocupa a gente na escoliose é a deformidade. A deformidade é progressiva e ela pode levar a alterações de órgãos internos, como coração, pulmão, sistema circulatório, sistema respiratório e sistema neurológico. Ela pode levar a casos gravíssimos de paraplegia, por exemplo. É isso que preocupa a gente. Nas síndromes dolorosas, a dor lombar, a dor nas costas, tem incidência elevadíssima na população. Em sua grande maioria, apesar da gente chamar de forma errada de dor de coluna, porque na realidade é dor lombar, nem sempre a coluna é a responsável por aquela dor. Então, na maior parte dessas síndromes dolorosas de dor lombar,
sedentarismo, encurtamento muscular. E o paciente pode, em casos eventuais iniciais, tomar analgésicos simples, um alívio momentâneo, mas caso haja persistência ou recorrência da dor ou outros sintomas associados, como alterações lógicas, é necessário que ele busque, sim, um serviço especializado. Olha aí. E, doutor, quais seriam os principais cuidados, né, posturais que devemos adotar no dia a dia aí para manter a coluna da gente saudável? Isso é outra lenda assim, urbana, que as pessoas acham que postura pode levar a uma deformidade da coluna. É muito frequente as pessoas chegarem no consultório e dizem, não, eu quero ter uma postura boa, porque senão eu vou ter uma velhice ruim. A postura, na realidade, ela é resultado da conformação corporal da gente. A postura, ela vem, ou seja, a gente tem a postura, o alinhamento, a biomecânica, o formato dos ossos, o formato das articulações semelhantes aos nossos pais, e ela é muito influenciada pelo quanto você tem de musculatura. Se você vai, por exemplo, à academia e vê um halterofilista, aquelas pessoas muito fortes, com um desenvolvimento muscular muito grande, eles tendem a ter uma postura extremamente reta, né? A gente já vai num obeso que não faz atividade física, ele tende a acomodar o corpo para lutar contra a gravidade, ele tende a gravidade ser um pouco mais forte, empurrar ele mais para baixo e ele tem uma postura curvada. Os cuidados essenciais para você ter um bom envelhecimento da coluna vertebral não estão relacionados a alterações, não altera a sua postura, e sim a prática regular de atividade física voltada a ganho de massa muscular no tronco. O ganho de musculatura é primordial para ter a postura ereta da gente. O ser humano é o único bicho na face da Terra que anda em duas patas eretas, ou seja, ele tem a postura ereta bípede. Então, para isso é necessário que a gente tenha um grupamento muscular adequado. Então, se você quer ter uma boa postura e você quer ter um bom envelhecimento do ponto de vista de coluna, em atividade física regular, desenvolva musculatura e controle de peso corporal. Isso são medidas essenciais para ter um bom envelhecimento. Olha aí. E, doutor, falando agora com as pessoas que já foram diagnosticadas com a escoliose, quais são as recomendações para elas? Olha, é necessário, quando a gente trata um paciente com escoliose, a gente leva em consideração alguns fatores. O principal fator é saber quantos graus tem aquela escoliose. A gente faz uma medição, a radiografia, consegue dizer em quantos graus aquela altura naquele momento. Então, de uma forma assim bem genérica, escolioses abaixo de 40 graus não necessitam de cirurgia, as escolioses acima de 40 graus precisam ser operadas porque tem uma chance maior de progressão durante toda a vida. E outra coisa que preocupa a gente também é a questão da idade do diagnóstico. Mais precoce o diagnóstico na adolescência, maior é a chance de progressão da doença. Porque, por exemplo, se a criança tem 10 anos e tem um potencial de crescimento ainda muito grande, ou seja, essa criança ainda vai crescer, se desenvolver, significa que a escoliose também vai crescer e desenvolver junto com a criança. Então, a idade diagnóstica é primordial. Mais uma vez, eu enfatizo, mesmo no verde, ele visa a gente conscientizar a população para o diagnóstico precoce. Qual é a dica que a gente dá? Tem história familiar, se dentro da sua família tem alguém com escoliose, alguém que precisa de cirurgia, alguém que precisa de uso de colete, você já tem um fator de risco mais importante, você já tem uma predisposição maior em desenvolver escoliose. Então, é a assimetria do tronco, onde você tem uma diferença na altura e formato dos ombros, uma diferença no contorno da cintura de um lado para o outro. E essa criança vá a um médico especialista para o diagnóstico precoce da escoliose e iniciar urgentemente o tratamento conservador. Olha aí, a gente chegando aqui, doutor, no final da nossa entrevista, eu peço para o senhor as suas considerações finais e, claro, já teve ouvinte aqui querendo saber se o senhor tem redes sociais e pode informar também telefone para contato. Escoliose, eu falo sempre que a gente precisa publicar, a gente precisa conversar, é muito importante a gente estar na rádio falando sobre isso. Uma rádio como a Rádio Olinda. Existe um número gigante de crianças diagnosticadas que é onde poderia ser evitado. Então, vamos diagnosticar precocemente a escoliose, vamos iniciar o tratamento conservador de forma precoce.
Vamos tentar melhorar a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes. Redes sociais e respondo, mandam dúvidas através do meu Instagram, através do @dr de Dr. Romero, @dr.carlosromero. E o telefone da clínica é o 99229-689. E, doutor, a gente agradece o seu tempo disponível e dispensado conosco aqui no Conexão 105. Se apareceram algumas dúvidas, é sinal de que a entrevista foi boa e que o senhor pode, quem sabe, voltar novamente falando aqui um pouco mais sobre saúde, sobre a saúde da nossa coluna. Nossa gratidão e até uma próxima, se Deus quiser. Até uma próxima, é um prazer falar com você e com a Rádio Olinda Leão. E hoje, no quadro Conversando com o Especialista, o doutor da vez foi o doutor Carlos Romero, cirurgião ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Coluna, e falamos hoje sobre o Junho Verde, que é aquele alerta para escoliose. Gostou desse bate-papo, dessa entrevista? Você pode rever novamente lá no YouTube, Rádio Olinda Oficial, e até encaminhar para outra pessoa, quem sabe, para ela saber mais informações sobre a escoliose, que foi o tema de hoje. E entrando no nosso YouTube, não se esquece, ativa o sininho e, claro, se inscreve, vai ter outro quadro Conversando com o Especialista e, claro, você vai ser sempre notificado.